Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos à playlist sobre alergia. Nessa playlist, nós vamos falar de diversas doenças alérgicas. No presente vídeo, nós temos como objetivo identificar e aprender o que é alergia. Alergia nós podemos entender da seguinte maneira: é uma resposta imunológica exagerada e inadequada que o nosso organismo apresenta mediante a exposição de substâncias que normalmente são inofensivas para o nosso organismo. Essas substâncias nós damos o nome de alérgenos. Os principais alérgenos são os pólens, os ácaros, fungos e mofos, pelo dos animais, alimentos, picada de insetos e picadas de aracnídeo. Uma vez que o nosso corpo entra em contato com esses alérgenos, isso vai fazer com que ocorra a produção de anticorpos específicos, as imunoglobulinas E, ou simplesmente chamadas de IgE. Vamos entender brevemente como ocorre uma reação alérgica. O nosso organismo vai ser exposto a um alérgeno. Este alérgeno vai sensibilizar o nosso organismo. Isso vai fazer com que ocorra a ativação do sistema imunológico. Células específicas do sistema imunológico vão produzir substâncias, como, por exemplo, a histamina. O excesso de histamina vai fazer com que ocorra o desencadeamento dos sintomas alérgicos. Agora que nós vimos o que é a alergia, vamos ver como ocorre a manifestação alérgica. Precisamos saber que diversos órgãos e sistemas do nosso organismo podem ser atacados durante uma crise alérgica. Por isso, os sintomas e as manifestações da alergia vão ser distintas. Vamos ver quais são os três principais sistemas que são atacados durante uma crise alérgica. Os sistemas atacados são o sistema respiratório, cutâneo e também o digestivo. Agora nós precisamos ver quais são as principais características alérgicas de cada um desses sistemas. Vamos começar a ver a respeito do sistema respiratório. Quando o sistema respiratório é atacado, as alergias vão atuar nas vias respiratórias inferiores e também nas vias respiratórias superiores. Os principais sintomas são espirros, coriza, tosse, falta de ar e aperto no peito. Os alérgenos mais comuns são os ácaros, o mofo, o pólen, pelos dos animais e também poluição do ar. E exemplos de doenças respiratórias alérgicas: a rinite alérgica, asma alérgica e a sinusite alérgica. Quando nós falamos a respeito das alergias cutâneas, estas são aquelas alergias que vão atacar a nossa pele. Os principais sintomas são erupções cutâneas, urticária e também eczema. Os alérgenos mais comuns são os produtos químicos, metais, cosméticos e também alimentos. E as doenças cutâneas alérgicas mais comuns são a dermatite de contato alérgica, a dermatite atópica e também urticária. E por fim, vamos falar a respeito das alergias alimentares. As alergias alimentares são aquelas que vão atacar o nosso sistema digestivo. Os sintomas mais comuns são inchaço, coceira na boca, urticária, vômitos, diarreias e, em casos mais graves, anafilaxia. Os alérgenos mais comuns são leite, ovos, trigo, peixes e os frutos do mar. E as doenças alimentares alérgicas mais comuns são as doenças relacionadas com os alérgenos, ou seja,
alergia ao leite, alergia ao ovo, alergia ao trigo, alergia ao peixe e alergia aos frutos do mar. Vamos ver como é diagnosticado uma doença alérgica. O médico tem diversos recursos para diagnosticar a alergia. Vai tudo começar com o histórico clínico, onde o médico vai entrevistar o paciente e colher os principais sintomas que esse paciente apresenta. A partir disso, o médico tem à sua disposição diversos recursos, como, por exemplo, testes cutâneos de alergia. Nesses testes cutâneos de alergia, ocorre a aplicação de pequenas quantidades de alérgenos conhecidos na pele e o médico vai observar na pele as manifestações alérgicas que a pessoa apresenta mediante a aplicação dos alérgenos. Pode ocorrer também testes sanguíneos, isso porque, conforme eu disse, na alergia ocorre a produção de anticorpos específicos. O médico, solicitando um exame clínico específico, pode medir níveis elevados de anticorpos específicos e isso vai indicar qual tipo de alergia que o paciente está apresentando. Pode também ser solicitado o teste de provocação oral. Nesse teste, o paciente vai, em ambiente extremamente controlado, ingerir pequenas quantidades de alimentos que potencialmente sejam desencadeadores de resposta alérgica. Nisso, o médico pode identificar quais são os grupos de alimentos responsáveis pelas alergias alimentares. E é extremamente importante que o paciente mantenha um diário de sintomas. Esse diário de sintomas pode auxiliar de sobremaneira o médico a identificar e diagnosticar de forma mais precisa qual é o tipo de alérgeno e o tipo de alergia que o paciente esteja apresentando. Agora, nós precisamos ver também alguns métodos eficazes para tratamentos e prevenção. Os tratamentos disponíveis para o paciente alérgico podem ser tratamentos medicamentosos e pode também ocorrer métodos efetivos de prevenção contra as alergias. Vamos começar a estudar quais são os métodos de tratamento medicamentoso disponível para o paciente alérgico. O paciente alérgico pode ser submetido a remédios chamados de antihistamínicos. Os antihistamínicos são medicações relacionadas com o controle de sintomas da alergia, como, por exemplo, espirros, coriza e também a coceira. Em casos mais graves, pode ser solicitado o uso de corticosteroides. Os corticosteroides têm como função combater a inflamação e sintomas mais graves, como, por exemplo, sintomas que ocorrem na asma. E por falar em asma, um outro medicamento que pode ser solicitado são os broncodilatadores. Os broncodilatadores têm como objetivo facilitar a respiração da pessoa e isso vai diminuir sintomas como falta de ar, aperto no peito que pacientes asmáticos podem apresentar. Também pode ser solicitado o uso da epinefrina ou adrenalina. A epinefrina ou adrenalina são essenciais para tratar reações alérgicas graves, como, por exemplo, o choque anafilático. E existem também diversas medidas preventivas para evitar as crises alérgicas. Vamos discutir as principais medidas preventivas. Uma medida extremamente importante seria evitar os alérgenos, obviamente. Isso porque os alérgenos, conforme nós vimos no início do vídeo, vão desencadear as crises alérgicas. O ácaro
pode ser considerado um alérgeno para muitas pessoas. Ácaros são animais microscópicos que podem estar localizados no colchão da sua casa, também em travesseiros e almofadas. Por isso, é extremamente importante utilizar aquelas capas protetoras antialérgicas no colchão e também nos travesseiros e almofadas. Isso vai evitar o contato do paciente com o ácaro ou também com outros alérgenos. Por falar em controle, nós temos que ter um cuidado muito grande com a higienização da casa. A casa precisa ser extremamente limpa, arejada, bem ventilada e evitar tapetes grossos onde pode acumular um excesso de poeira. Isso porque a poeira normalmente é um alérgeno muito importante para a grande maioria das pessoas. O paciente precisa ter um plano de ação extremamente bem elaborado. Esse plano de ação consiste em deixar toda a medicação que essa pessoa faz uso contínuo, medicação, alimentos ou outros alérgenos que podem desencadear crises alérgicas, também anotado em um papel, e quais são os remédios que essa pessoa toma durante uma crise alérgica. Todas essas informações colocadas num papel de fácil acesso, de fácil leitura, pode fazer uma diferença muito grande numa crise alérgica importante. E, obviamente, a pessoa precisa ter todo o cuidado necessário e seguir à risca as orientações que o médico de sua confiança passa para você. O seu médico conhece muito bem o seu organismo e obedecer o tratamento médico é extremamente importante para minimizar os sintomas das crises alérgicas. Pessoal, a respeito da introdução que eu gostaria de passar para vocês da nossa playlist de alergia, essas eram as informações que eu gostaria de passar. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, que tenham de alguma maneira contribuído com a sua formação ou seu conhecimento. Se chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por me assistir e até mais.